Passou pelos principais jornais do estado, como o Correio da Paraíba, o Norte, a União e o Momento. Também foi correspondente de importantes jornais nacionais, como o Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo. E ocupou diversos e importantes cargos públicos, incluindo o de diretor da Rádio Tabajara e do jornal A União. Então, para conversar, hoje apresentar o livro para vocês e conversar sobre essa importante figura que foi e que é Bill Ramos, nós convidamos para compor a mesa, já está aqui conosco, a professora Joana Bellarmino, orientadora do trabalho. Convidamos Naná Garcês, jornalista e presidente da Empresa Paraibana de Comunicação. Nonato Guedes, jornalista entrevistado para o livro devido às vivências compartilhadas com Bill Ramos, de quem era amigo íntimo. Lúcia de Fátima Sá, a esposa de Bill Ramos. E, claro, o autor Samuel Amaral. Samuel é jornalista, escritor e pesquisador, mestre em jornalismo pelo Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB, pesquisador colaborador sênior da Fundação Casa de José Américo e servidor da UFPB. Aproveitamos também para registrar algumas presenças, com a de Ramalho Leite, presidente da Academia Paraibana de Letras, Fernando Moura, presidente da Fundação Casa de José Américo, além de diversos jornalistas, professores da universidade, amigos e familiares de Bill Ramos. Passamos a palavra agora para a Naná Garcês, presidente da EPC. Boa noite, muito feliz em ver tanta gente aqui. Eu acreditava muito que a biografia de Bill Ramos ia ser um sucesso, certo? Já está sendo, e o Samuel teve uma visão excelente ao seguir esse personagem que faz parte do cenário jornalístico da Paraíba. E infelizmente partiu há 2 anos, mas 5? Nossa! Então, mas de uma convivência frequente que Aguinaldo tinha com ele. Então, nós frequentávamos também a casa de Bill, e como personagem importante do cenário político, ele também foi secretário de Cultura. Eu só quero lembrar aqui que eu acho que ele foi um dos primeiros secretários negros da Paraíba, certo? Aqui já vai citada muita informação em relação à biografia dele, mas esse fato me levou na época a fazer uma reportagem, Os Negros no Poder. Eram Bill, o desembargador Josias Pereira, na presidência do Tribunal de Justiça, e também havia um procurador federal chamado Joaquim, eu não me lembro do sobrenome, para você ver que era difícil encontrar negros em cargos de destaque, e Bill sempre se destacou. Eu estou aqui ao lado de Joana, que foi também bastante criteriosa junto com Samuel, e ao lado de Nonato, que a gente sabe da relação de amizade profunda que sempre teve entre eles, além de Lúcia e de todos os familiares de Bill aqui, filhas e filhos. Nesse momento, para a gente, é um marco esse livro, porque é um personagem do jornalismo, é um livro editado pela União, por onde Bill passou, certo? E ele é bem representativo, como foi dito aqui, de uma geração de grandes jornalistas, como Gonzaga Rodrigues, como Hélio Zenaide, e tantos outros dessa faixa, Jório Machado, que marcaram um ponto claro de valorização do jornalismo estadual. Então, como presidente da EPC, nós temos uma grande satisfação em estar colocando esse livro à disposição do público paraibano. E
como jornalista também e contemporânea de Bill, também me sinto honrada por poder fazer esse lançamento. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, Ana. Passamos a palavra agora para a professora Joana Bellarmino. Boa noite, que festa bonita, olhem que alegria esse livro traz no sentido de fazer se encontrar jornalistas que nas décadas de 80 e 90, como eu, o querido Nonato Guedes, Fernando Moura, Silvana Sorrentino, nós atuávamos nas redações de João Pessoa, num jornalismo impresso, que durante mais de 3 séculos foi uma atividade pujante no Brasil, no mundo e na Paraíba, e teve como essa figura de proa o Bill Ramos, que hoje é homenageado aqui, né? Então, estão de parabéns, primeiro, a editora União, que beleza de exemplar que eu já apalpei, já cheirei, né? E que volume polpudo. Está de parabéns Samuel por essa realização, um rapaz tão jovem, né? Com uma realização de vulto. E obviamente também colhe os frutos primorosos desta publicação, o programa de pós-graduação em jornalismo da UFPB, não é? E eu tive a alegria, a satisfação de orientar esse trabalho primoroso de Samuel, que contou com os contributos na época da defesa da professora Glória, da professora Sueli, que estão também aqui entre nós, né? Então, gente, o trabalho de Samuel, que eu tive também a satisfação de escrever a apresentação, antes dele virar esse belo livro, né? Ele foi um esforço intelectual, técnico desse jovem repórter, no sentido de incorporar o trabalho do seu mestrado, os conteúdos, as teorias que ele estava estudando sobre jornalismo literário, sobre memória do jornalismo paraibano, sobre técnicas de coleta, como a entrevista, como a pesquisa documental, que ele foi fundo nessa pesquisa documental, desde os documentos mais antigos até as pesquisas em computador, as imagens, as leituras que ele fez e que, em certa medida, fazem parte de um rico relatório que ele entregou ao programa de pós-graduação em jornalismo e que vai, com certeza, está com certeza contribuindo para o debate intelectual, para o debate acadêmico sobre a produção do programa de pós-graduação em jornalismo. O produto, né, ele se forjou concomitantemente, o relatório se forjou concomitantemente com a produção da grande reportagem, onde Samuel procurou dar um tom tanto biográfico, mas sem a pretensão de abarcar a grandiosa vida de Bill Ramos, né? Como também o tom da grande reportagem, do livro-reportagem que ele produziu, né? Então, gente, eu digo que o trabalho de Samuel é uma arqueologia. Por quê? Ele foi fundo nesse processo de escavação da vida de Bill Ramos. Samuel, que desde a graduação era encantado com os grandes jornalistas, como Joel Silveira, encontrou-se com Bill Ramos na graduação e ficou encantado com a sua produção, né? E aí eu digo que ele fez uma arqueologia da vida e da obra desse grande jornalista. No livro, ele distribuiu essa arqueologia em 10 capítulos. 10 capítulos, onde ele começa trazendo a cena da vida, da infância de Bill Ramos, o nascimento de Bill Ramos, né? Depois,
e traz encontros pitorescos, como o encontro que Bill Ramos teve na porta da Casa Grande da usina com o escritor José Lins do Rego, e ele ficou sem saber o que dizer, porque Bill na infância ele era bastante tímido, né? Samuel Amaral foi buscar o Bill Ramos adolescente, que aos 17 anos já era repórter do Correio da Paraíba, né? E inaugura sua vida na reportagem investigativa, denunciando um crime que aconteceu na área da usina, né? Um crime contra uma criança chamada Nancy. Foi um crime bárbaro que Bill Ramos vai contar na sua adolescência nas páginas do Correio da Paraíba, né? Então, os capítulos seguintes vamos dizer assim, mapeando a vida do jornalista Bill Ramos, né? Que a gente pode dizer, e Samuel comprova isso na sua narrativa, que ele tinha um perfil muito eclético. Ele foi repórter policial investigativo, né? Com um grande trabalho de cobertura da morte de João Pedro Teixeira por ocasião dos processos das ligas camponesas, né? Ele foi o repórter político que, por exemplo, buscava o furo de reportagem, não media esforços para trazer o furo de reportagem. Ele foi o gestor, porque ele também foi diretor de A União. Ele também ocupou cargos políticos no governo, sobretudo no governo Buriti, mas em outros governos, né? Ele foi sindicalista, né? Porque ele foi presidente da Associação Paraibana de Imprensa, fez uma gestão ousada, né? Na Associação Paraibana de Imprensa. E ele foi, gente, sobretudo, o polemista. Bill Ramos era um polemista ferrenho. Ele gostava, ao modo, vamos dizer assim, da época de Chateaubriand, no início do século XX, né? Então, ele não largava uma boa polêmica e fazia da sua coluna esse espaço de debate. E uma polêmica que Bill Ramos abraçou no final da década dos 70 e que foi, vamos dizer assim, muito sensível para nós todos, foi quando surgiu a Escola de Comunicação da Paraíba, na UFPB, que Bill Ramos, inclusive, era um dos fundadores, né? Mas que depois ele se apegou a uma polêmica ferrenha sobre professores vindos de fora e a gente pode dizer a velha polêmica formação universitária e jornalismo debatente. Bill Ramos talvez não se desse conta, mas esse debate sobre formação universitária e jornalismo debatente, ou esse debate sobre teoria e prática, era um debate que atravessou nas décadas de 60 e 80 todas as escolas de comunicação do país, né? Então, o trabalho de Samuel vai trazer esse debate na grande polêmica de Bill Ramos, que ele era um bate e rebate. Ele polemizava na sua coluna do Correio da Paraíba, e o movimento estudantil e os próprios docentes universitários respondiam a essa polêmica. E, em certa medida, essa polêmica permitiu que o jornalismo da Paraíba participasse desse grande debate nacional que envolveu teóricos de vulto no país, né? E que gerou muitos artigos na literatura científica do país. Eu digo também que Samuel vai resgatar, já no último capítulo do seu livro, o Bill Ramos escritor. Bill Ramos é autor de diversas obras, né? Então,
você tem o perfil do Bill Ramos, cronista, e do Bill Ramos, escritor de grandes obras, né? Eu digo o seguinte: o livro de Samuel Amaral, ele não só traz a cena atual da história do jornalismo paraibano, a grande obra de Bill Ramos. Ele traz a cena do jornalismo paraibano, esse jovem repórter investigativo que é Samuel Amaral. Esse jornalista pesquisador que não mediu esforços, nem físicos, nem técnicos, para escavar a vida e a obra de Bill Ramos e dar um contributo primordial ao jornalismo paraibano. Samuel compreendeu e vivenciou a precariedade da memória da história do jornalismo paraibano. São capítulos e capítulos da história desse jornalismo que estão mal registrados, que estão mal guardados, ou muitos deles foram apagados, né, da história do jornalismo paraibano. Então, gente, já me encaminhando para a conclusão da minha apresentação, porque eu também escrevi uma apresentação que vocês podem ler na obra de Samuel. Eu digo que a obra de Samuel Amaral é a crônica de um jovem repórter entusiasmado pelo jornalismo das décadas de 70 e 80. É o jovem repórter inconformado com os grandes nomes da imprensa paraibana que sequer são conhecidos pela juventude jornalística da nossa Paraíba, né? É a crônica de um jovem repórter que tem na sua narrativa a beleza e a primorosidade do texto jornalístico. Então eu digo que Samuel, esse pesquisador disciplinado, esse pesquisador responsável, ele me deu prazer em participar dessa obra, porque enquanto eu lia os capítulos de Samuel, eu me reencontrava no jornalismo dos 80, 90, né? Eu vivenciava as angústias, as alegrias, as delícias de ser jornalista num tempo em que a gente controlava a notícia do dia seguinte, em que a gente sabia que o controle do fato que sairia na manhã seguinte estava na nossa mão, nas redações de João Pessoa e da Paraíba. Então eu quero parabenizar a família de Bill Ramos por essa beleza de obra que Samuel construiu. Tenho certeza que na espiritualidade Bill Ramos está feliz por ter seu nome louvado aqui por sua obra, não é? E parabenizar Samuel Amaral, parabenizar a editora de A União pelo trabalho brilhante que está fazendo a gente usa a palavra, mas nem eu nem Samuel gostam, mas eu quero parabenizar a editora União pelo resgate desses grandes capítulos do jornalismo, da história do jornalismo paraibano. Quero abraçar meu querido Nonato Guedes e dizer da satisfação de tê-lo aqui nesta mesa. Boa noite, parabéns, muito obrigada. Obrigada, professora. Passamos a palavra agora para Nonato Guedes. Boa noite, pessoal. Eu queria cumprimentar a mesa aqui presente. Em primeiro lugar, cumprimentar a minha querida amiga e professora Joana Bellarmino, com quem tive o privilégio de trabalhar no jornal O Norte, se eu não me engano. E aprendi muito pelas lições que ela nos transmitiu e pela sensibilidade que ela sempre nos demonstrou na sua formação jornalística. Agradecer e saudar também Naná H6, uma figura que deu uma nova dimensão à comunicação na Paraíba através da transformação histórica
digamos assim, desse corte epistemológico que ela fez na editora União, convertida em empresa paraibana de comunicação, aí abarcando um universo que me parece estar em sintonia com as chamadas mídias digitais também, que são a moeda corrente hoje no mercado profissional. Elogiar e agradecer também a presença da minha querida amiga Lúcia Sá, uma figura que teve a paciência de me receber várias vezes no seu terraço para conversas intermináveis com Bill Ramos, que na verdade eram aulas de história sobre assuntos aleatórios, a pretexto de nada, mas que terminavam, às vezes terminando em polêmicas acirradas, no calor dos embates e de eventuais divergências que nos permitíamos, como dois profissionais comprometidos com a democracia. Bill Ramos foi uma pessoa que me acolheu quando eu cheguei em João Pessoa. O primeiro que me acolheu foi João Manuel de Carvalho, que me entregou a coluna política dele para ser redator substituto. Imaginem a responsabilidade. Eu, com 20 anos de idade, assumi a coluna de João Manuel de Carvalho. E Bill Ramos ficava preocupado em querer conhecer quem era o redator substituto de João Manuel de Carvalho. Até que nos encontramos uma vez no Palácio da Redenção, numa entrevista do então governador Tarcísio Buriti, no seu primeiro mandato. E eu me lembro muito bem que, terminada a entrevista, ele disse: você está intimado aí para o Pavilhão do Chá, para a gente começar a se conhecer. E aí essa amizade foi duradoura, foi perene e envolveu sentimentos e uma afetividade muito profunda, muito intensa, muito marcante. Foi uma pessoa que me protegeu em momentos difíceis da minha trajetória jornalística, quando eu fui confrontado com os desafios íngremes que a profissão impõe. Eu tinha feito umas anotações rápidas, eu não quero tomar o tempo de ninguém, e muito menos deixar de registrar a percussiência do trabalho de Samuel Amaral, que eu tive a oportunidade de acompanhar em alguns momentos, assim, esporadicamente, quando ele achava que tinha que tirar algumas dúvidas pendentes, o que demonstra um critério com que ele se atirou a essa empreitada. Eu tinha noção da responsabilidade enorme de que ele estava imbuído, mas a sua empolgação com o personagem funcionava para mim como um passaporte para o trabalho que ele iria produzir e reconstituir em termos de biografia de Bill Ramos. Sei que ele fez uma pesquisa intensa, teve informações concretas, o que nos gratifica e o enaltece, embora muito jovem, da categoria dos escritores que estão oxigenando a literatura paraibana. Samuel, meus parabéns a você e um orgulho enorme de ter convivido com você nesse período, aqui e acolá acrescentando alguma informação que pudesse ser útil no fio da meada que você tentou estabelecer para as coordenadas da biografia de Bill Ramos. O que eu queria dizer é o seguinte: o livro Bill Ramos, O Timoneiro da Arca dos Sonhos, de Samuel Amaral, é um resgate imprescindível da trajetória e uma das mais fascinantes personalidades do meio jornalístico e cultural paraibano, o saudoso Severino Ramos, nosso querido Bill Ramos. Tive a oportunidade, num depoimento sobre ele, de qualificá-lo como um intelectual eclético e vocacionado para a temática humanista, perfil resultante da capacidade abrangente que ele soube extrair do ofício de repórter,
onde deitou uma visão clínica dos fatores e personagens do cotidiano, atribuindo-lhes registro agudo e antológico. Ressaltei então que, sob seu ângulo de observação, os acontecimentos ganhavam cores mais nítidas, facetas surpreendentes, exploradas por Bill com a habilidade de escafandrista. Deveu-se isto, em muito, à sua condição de testemunha e participante de episódios políticos, sociais e culturais, que moldaram o desenho da Paraíba e traçaram o destino dos seus expoentes. Severino Ramos não se contentava apenas em documentar os acontecimentos, com a sua verve privilegiada, mas também em interagir com eles, quer na condição de cidadão ou de agente formador de opinião. Exerceu esses papéis mercê da influência conquistada na sociedade, do respeito que logrou consolidar graças aos méritos decorrentes do seu estilo de intelectual antenado. Avultava também nele uma peculiaridade típica de figuras extraordinárias ou excepcionais, o estilo polêmico sobre assuntos os mais variados. Desse ponto de vista, ele quebrou tabus, derrubou mitos, tirou as máscaras de pseudos donos da verdade que pontificavam impunemente na imprensa ou na vida pública da Paraíba. Utilizou o preconceito de que foi vítima pela cor e pelas origens como arma para a denúncia social, invariavelmente tomando posição ao lado dos oprimidos com quem se identificava e que eram esmagados pelo anacrônico sentimento da classe vigente. Bill Ramos, por assim dizer, sambou na cara da hipocrisia, do falso moralismo e de todo o corolário de valores fúteis impingidos como se fossem mercadoria de valor ou de conteúdo. Agiu na plenitude da sua consciência e do seu engajamento, a quem conferiu o simbolismo de um dever a ser cumprido. Somente ele, com seu testemunho e autenticidade, poderia trazer a lume a coletânea dos crimes que abalaram a Paraíba, sintetizada em episódios que provocaram indignação por um lado e por outro condenação explícita da média do julgamento social implacável. Foi como polemista de mão cheia, que ele avançou por temas que às vezes tornavam-se obscuros do conhecimento público e despejava em seus escritos todo o manancial acumulado em incansáveis apurações, daí emergindo textos de uma clareza solar e de uma limpidez absoluta. Travou densos exercícios dialéticos com personalidades notáveis que entrevistou com sapiência e domínio, premiando o público com uma fotografia de corpo inteiro de tais personagens. Era interlocutor privilegiado de governadores, de chefes de poderes, atraídos pela sua perspicácia, pelo faro inesgotável de repórter, pela riqueza das suas narrativas. Integrou com certeza a geração de ouro do jornalismo impresso da Paraíba e soube operar o transplante para a literatura de forma natural e ao mesmo tempo prodigiosa. Suas reportagens, seus livros sempre constituíram antologias indispensáveis em qualquer ambiente de educação. Agora, pela pena fecunda de Samuel Amaral, a obra que Bill Ramos imortalizou ganha contornos de exegese na descrição do personagem e do brilhantismo com que ele se ouve na imprensa e na literatura paraibana. Muito obrigado a todos. Obrigada, Nonato. Passamos a palavra agora para o autor Samuel Amaral. Boa noite a Naná Garcês, presidente da empresa paraibana de comunicação, que acreditou nessa publicação e que tanto tem contribuído para o jornalismo e a literatura no nosso estado à frente da EPC. Boa noite à professora Joana Bellarmino, de quem tive a honra de ser orientando e que me deu todo o apoio necessário durante o processo de escrita desse livro. E por que não dizer, a primeira a embarcar comigo na Arca de Sonhos de Bill Ramos.
Boa noite a Nonato Guedes, essa grande legenda do jornalismo paraibano que tanto me ajudou ao longo do processo de escrita desse livro. Boa noite a dona Lúcia de Fátima Sá, que tão gentilmente abriu as portas da sua casa para um até então desconhecido como eu, permitindo que eu acessasse o vasto acervo do seu esposo. Muito obrigado pela confiança. Boa noite aos familiares de Bill aqui presentes, a Liane, a William, a Tiago e a Felipe. Aos netos também de Bill, que estão por aí. Boa noite, enfim, a todos. Eu não conheci Bill Ramos. Jamais o vi ou sequer li uma coluna sua no calor do acontecimento. Sou o que chamam por aí de nativo digital, apesar de não me dar muito com a tecnologia, nem ela em muito com a minha cara, bem ao estilo de Ariano Suassuna. Mas por que então escrevi minha dissertação sobre Bill Ramos? O que em sua figura despertou minha atenção? Bem, se eu quisesse dar uma resposta academicista, diria que meu interesse em escrever sobre Bill Ramos partiu do desejo de resgatar a memória de um jornalista que teve militância importante na imprensa ao longo de toda a segunda metade do século XX. Por outro lado, uma resposta de ordem mais psicológica me faria confessar, porque gostaria de ser como ele, mas não sou, e explico o porquê. Creio que a vontade majoritária entre os que ingressam no curso de comunicação, de jornalismo, é de realizar grandes reportagens e investigações de fôlego, ser um novo Caco Barcelos, uma nova Daniela Arbex, mas também um novo Bill Ramos. No entanto, são poucos os que chegam a tal patamar, e não raramente as expectativas e sonhos de infância logo se veem frustrados pela realidade mercadológica que se impõe. Assim, o mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, PPJ da UFPB, é uma válvula de escape para que o jornalista possa desenvolver trabalhos práticos que, em outro contexto, não lhe seriam possíveis. Ironicamente, desde a graduação, se ventila uma aparente oposição entre mercado e academia. Mas é precisamente no âmbito universitário que o jornalista tem mais liberdade de criação, sem estar sujeito ao fator tempo imposto pelo mercado, nem aos constrangimentos políticos e econômicos aos quais as empresas de mídia invariavelmente estão submetidas. Meu primeiro contato com a escrita de Bill Ramos se deu ainda na graduação, através do livro Crimes que Abalaram a Paraíba. Um professor Dinarte, por intermédio da professora Sueli, aqui presente, emprestou-me o primeiro volume para uma pesquisa acadêmica, mas deu uma série de recomendações para que eu tivesse muito cuidado com o livro, já que era uma raridade e estava absolutamente esgotado. A pesquisa não prosperou, mas a escrita de Bill Ramos causou-me forte impressão. Era um tipo de jornalismo que eu não sabia que já havia sido praticado na Paraíba. Primeiro pela contundência e coragem das denúncias, já que as reportagens atuais se detêm no factual, seja qual for a editoria. Segundo, porque sempre me interessei em pesquisar livros-reportagem que unissem jornalismo e literatura, e constatar que essa junção algum dia aconteceu aqui na Paraíba também me surpreendeu. Muitas vezes no âmbito acadêmico, somos estimulados a pesquisar práticas distantes, como o New Journalism americano, mas temos exemplos regionais ao nosso alcance e que não são conhecidos pelo grande público ou mesmo pelos próprios jornalistas.
consoante a isso, sempre me recordo da frase do jornalista Rui Castro, em seu artigo Combate com as Palavras, publicado na Folha de São Paulo em 7 de maio de 2011. Disse Rui: os fãs brasileiros do escritor americano Gay Talese deveriam ler Joel Silveira. Aliás, Gay Talese também deveria ler Joel Silveira. Teria muito a aprender. Esta frase é lapidar e expõe o nosso complexo de vira-lata, para usar a expressão do igualmente brilhante Nelson Rodrigues. Joel Silveira é considerado por muitos o melhor repórter brasileiro da história. No entanto, se formos fazer uma pesquisa entre os estudantes de jornalismo, certamente muitos dirão não saber de quem se trata. Já se forem perguntados sobre Gay Talese, não faltarão elogios à originalidade do escritor jornalista norte-americano. Mas voltemos a Bill Ramos. Infelizmente, tive de devolver Crimes que Abalaram a Paraíba e não consegui me aprofundar na leitura. Logo percebi que os temores do professor Dinarte de eventualmente não ter o livro de volta tinham fundamento. Os 2 volumes do livro estavam esgotados em todas as livrarias ou mesmo sebos, fossem físicos ou virtuais. Na internet só haviam escassos exemplares disponíveis da primeira edição do 2º volume, publicado em 1994, um ano antes de eu nascer, inclusive. Licença aí, por favor. Meu nome é Wara, assim, eu sou ator tal coisa, eu quero se formar em ator, mas me diga uma coisa, Lewis Morris é brasileiro ou está nos Estados Unidos? Me diga aí se... Mas aquele não foi o último contato com a produção literária de Bill. O primeiro livro que adquiri e li de fato foi Buriti, Esplendor e Tragédia, sobre o ex-governador Tarcísio de Miranda Buriti, de quem Bill foi amigo, aluno, correligionário e secretário de Cultura. O contato com a obra também foi motivado por razões acadêmicas. Mesmo tendo uma relação próxima com Buriti, Bill Ramos não fez da biografia um panegírico à figura do ex-governador, mas apresentou como um homem cercado de contradições, que, como o próprio título evidencia, experimentou o esplendor e a tragédia em sua trajetória política. Nesse sentido, Bill produziu uma biografia completa, digna de consultas historiográficas de todos quantos estejam interessados na história política da Paraíba. Aliás, essa estrutura que temos aqui hoje, o Espaço Cultural, se deve ao ex-governador Tarcísio Buriti, e o próprio Bill foi conselheiro aqui da Fundação Espaço Cultural da FUNESC. Depois desse contato mais consistente com a literatura de Bill Ramos, procurei adquirir outros livros de sua lavra: Arca de Sonhos ou Mocidade e Outros Heróis, Memórias de um Repórter, A Verdade de Cada Um, Era uma Vez um Boêmio, Histórias e Fantasias de Mesa de Bar e O Mago de Catolé, a biografia do ex-governador João Agripino, em cujo governo Bill trabalhou como chefe de redação na recém-inaugurada Secretaria de Comunicação. Ficaram faltando os 2 volumes de Crimes que Abalaram a Paraíba, que continuavam em falta. Até que um dia, navegando despretensiosamente no site do Sebo Cultural, vi que os 2 volumes da edição mais recente do livro, editada pela forma editorial do saudoso Juca Pontes, e o primeiro entrevistado para esse livro foi Juca Pontes, estavam disponíveis. Logo tratei de reservá-los, uma vez que não sabia quando teria a oportunidade de encontrá-los à venda novamente. A fluidez narrativa que Bill imprimiu aos livros foi tão notável que em poucos dias concluí a leitura dos 2 volumes. Aprofundando-me sobre a trajetória de Bill, descobri que ele foi um dos pioneiros do jornalismo investigativo na Paraíba,
ao lado de nomes como Gonzaga Rodrigues e Hélio Zenaide, na cobertura do assassinato de João Pedro Teixeira em 1962. Ler Bill Ramos me fez lembrar das razões pelas quais um dia eu quis ser jornalista. Prontamente passei a consumir tudo relativo à trajetória de Bill, que se notabilizou como uma das principais referências jornalísticas e intelectuais do Estado, sendo considerado por muitos um dos melhores repórteres de sua geração, tanto como polemista na coluna Linha Direta, quanto como um sensível literato. No entanto, ao passo que assistia suas poucas entrevistas disponíveis no YouTube e lia tudo a seu respeito, lamentei não ter com quem partilhar as minhas impressões sobre o texto de Bill. Muitos dos jornalistas da minha geração não o conhecem. É lamentável observar que um profissional que colaborou tanto com a produção da memória em nosso estado não seja reconhecido sequer pelos próprios jornalistas, que deveriam ter nele um exemplo de profissional. Este livro, portanto, tem o objetivo de apresentar a vida e a obra de Bill Ramos às novas gerações. É uma forma de preservar a memória deste expoente do jornalismo e da literatura locais, e ao mesmo tempo contar parte da história da profissão que escolhi para a vida. Por isso, o acesso à produção literária de Bill foi fundamental, especialmente o livro Memórias de um Repórter, no qual ele rememora alguns pontos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional. A consulta ao seu vasto acervo pessoal também foi de suma importância. Em algumas ocasiões, pude acessar as centenas de recortes de jornal, correspondências e documentos amealhados ao longo dos mais de 50 anos de militância jornalística, sendo sempre gentilmente recebido pela senhora Lúcia Sá, esposa de Bill, e depois na Fundação Casa de José Américo, onde o acervo está hoje, sempre muito bem acolhido por Nair Carminha, pela professora Lúcia Guerra, pelo presidente Fernando Moura. Além disso, as entrevistas em profundidade com familiares, amigos e colegas de profissão foram fundamentais para compor a narrativa, bem como as poucas entrevistas disponibilizadas no YouTube. É preciso dizer, no entanto, que esse livro não pretende ser um panegírico à figura de Bill. Imagino que ele mesmo não gostaria que fosse uma obra de água de flor de laranja, como ele costumava repetir. Creio que o fato de não o ter conhecido pessoalmente contribuiu para que pudesse olhar os eventos de sua vida com o distanciamento necessário a esse tipo de trabalho. À medida que fui me aprofundando na sua biografia, fui sendo apresentado a um homem cercado de qualidades, mas também de defeitos. Como todo ser humano, Bill também foi marcado por contradições, o que procurei evidenciar no presente trabalho. Por exemplo, ao mesmo tempo em que empreendia investigações de fôlego, cedia sua pena ao jornalismo declaratório, ao passo que assumia uma postura de denúncia contundente no assassinato de João Pedro Teixeira, aceitou ser superintendente do jornal União no governo de Hernani Sátiro. Também conheci um Bill que pautou sua trajetória jornalística na denúncia aos poderosos, mas que também se aproximou do poder em algumas oportunidades. São exemplos que mostram a figura humana, demasiadamente humana, que era Bill Ramos. Uma figura múltipla e fragmentada, como escreveu o escritor e historiador Bruno Gaudêncio no prefácio do livro. Além de ser um expoente do jornalismo paraibano, integrante da chamada geração de ouro da imprensa local, Bill também teve uma trajetória pessoal inspiradora. Um dos primeiros jornalistas negros da Paraíba, ele nasceu apenas 50 anos depois da abolição, um arco histórico muito curto, sendo descendente de escravizados da região canavieira de Santa Rita. Desde criança, Bill teve de enfrentar desafios devido à sua condição física, tendo os pés tortos congênitos.
mas também devido à sua condição social, sendo originário da pobre vila operária da usina São João. Eu acho que essa noite também é uma reconciliação entre o biojornalista e a academia. A gente tem a presença de muitas professoras, professores universitários que em outras circunstâncias estariam em lados opostos de Bill, mas que hoje estão aqui louvando a trajetória dele. Para finalizar, gostaria de agradecer a todos os que tornaram essa publicação possível. Nana Garcês, presidente da EPC, William Costa, diretor de mídia impressa, Alexandre Macedo, editor, Bevenuta Salles, revisora, Ellington Jones, que fez a bela capa do livro, Edson Matos, Ana Flor, Eduardo Augusto, Renata Escarião. Agradeço aos meus pais, Adelma e Valéria, que estão aqui presentes, meus familiares e amigos aqui presentes, a todos que entrevistei e que contribuíram para que esse livro saísse do papel, e ao programa de pós-graduação em jornalismo. Por fim, pode parecer um clichê, mas assim pretendo terminar essa fala. O poeta cubano José Martí cunhou uma frase que foi popularmente editada e é muito usada: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. 3 coisas que toda pessoa deve fazer durante a vida. E hoje, aos 28 anos, ao sair da graduação em jornalismo, eu plantei uma árvore no CCTA, junto com o professor Carlos Azevedo, que está ali. É um cajueiro diferente, ele cresce verticalmente e não espalha os ramos dele. Está lá no CCTA. Toda vez que os professores passarem por lá, vão ver. Escrevi um livro que estamos lançando esta noite, e em breve teria um filho, Antônio, e é a ele e a minha esposa Mariana que esse livro é dedicado. Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, dizendo que o autor vai ficar aqui à disposição. Quem ainda não conseguiu pegar o autógrafo, a hora é essa, mas não se preocupe, ninguém aqui vai sair sem autógrafo, certo? E quem ainda não adquiriu o livro, basta procurar Gil ou Sônia aqui na nossa recepção. Obrigada, boa noite.